O ciclo arturiano é uma das séries de narrativas mais influentes da cultura ocidental. A origem mítica do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda serviram de inspiração para muitas obras da cultura pop. Diversos autores adaptaram o ciclo arturiano ou reinventaram. Dentre elas, o quadrinho Camelot 3000, roteirizado por Mike W. Barr e desenhado por Brian Boland. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, curtam, comentam e compartilham. E hoje eu vou falar sobre a Idade Média que está presente, né, nesse quadrinho Camelot 3000 e a relação dele com o presente, e as projeções que ele faz do futuro. Então, se você gosta desses temas, fique nesse vídeo. A ideia para o estadunidense Mike Barr enveredar pelas lendas arturianas ocorreu durante os seus estudos na Universidade de Akron, em Ohio. Em 1975, ele cursou uma disciplina chamada Seminário Literatura Arturiana. Em uma de suas leituras, ele conheceu A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory. O autor, que nasceu em 1405 e faleceu em 1471, foi um dos grandes autores do círculo arturiano. Teve uma vida bastante conturbada, inclusive ele foi preso no final da vida. E na minha opinião, ele, para mim, é o melhor autor do ciclo arturiano. Claro que tem muitos outros, mas para mim esse é o melhor. Foi esse daí que me fez gostar de Arthur, né? Do Rei Arthur. No final do romance, havia uma promessa de retorno do Rei Arthur, pois afinal nunca havia morrido. Isso despertou o interesse de Mike Barr em dar continuidade à narrativa, sem perder a essência da história mítica, né? Na década de 1970, a proposta foi rejeitada pelos editores. Os editores acharam que aquela coisa de Rei Arthur no futuro não ia pegar muito lá nos quadrinhos americanos, não. Eles resolveram não publicar. Na década seguinte, Mike Barr, ele já era editor da DC Comics, ele apresentou o projeto uma segunda vez e aí ele recebeu aprovação, talvez pela influência dele como editor, né? Os desenhos ficaram a cargo do britânico Brian Boland. A série Camelot 3000 começou a ser publicada em 1982 e contou com 12 volumes. O professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília, UNB, Gustavo Lopes de Souza, em seu artigo sobre Camelot 3000, descreve o enredo dos quadrinhos, abro aspas. Optou-se por situar a trama no apocalíptico ano 3000, quando uma invasão alienígena devasta o mundo. O volume 1 introduz Tom Prentice, jovem britânico cuja família é morta pelos invasores nas primeiras páginas da HQ. Perseguido pelos alienígenas, o rapaz refugia-se em ruínas, dentro das quais descobre o túmulo onde Arthur jaz em seu sono místico. Despertando providencialmente em momento crítico, o rei salva Tom dos seus perseguidores, fazendo em seguida seu escudeiro. Ambos saem então em busca do mago Merlin, antigo mentor de Arthur, e o libertam de um feitiço de aprisionamento. Fecho aspas. O rei Arthur e Merlin, duas figuras anacrônicas no terceiro milênio da era cristã, são despertados após uma invasão alienígena. Um contraste entre a fantasia épica dos mitos ingleses e a ficção científica altamente especulativa. Os Cavaleiros da Távola Redonda, reencarnados em cidadãos comuns, também se reúnem ao Rei Arthur, após despertarem suas memórias. Alguns aparecem com etnia diferente, como Galahad, que é asiático, e com sexo trocado como cristão, que reencarnou como uma mulher. Não apenas Arthur e seus aliados voltam à ação, mas também os seus inimigos, como sua meia-irmã Morgana Le Fay e seu filho Mordred. As tensões entre Idade Média e futuro apocalíptico existem a todo momento no gibi. Arthur, a todo momento, sente grande estranheza para com a vida moderna. A Nova Camelot está situada em um asteroide no espaço, e ao invés de exército de cavaleiros, enfrenta alienígenas sob comando da feiticeira Morgana Le Fay. Além de momentos divertidos, essa tensão gera liberdade criativa e aumenta as possibilidades de conflitos no enredo. Segundo estabelecido por Souza, abro aspas, herdeiros do aparato especulativo da ficção científica, mas livres das restrições de verossimilhança tecnológica,
os autores podem fazer o progresso técnico trabalhar a favor do regresso simbólico, moldando, por exemplo, uma cidadela espacial que evoca uma cidade fortificada do passado. O próprio espaço sideral é arcaizado, ganhando uma conotação de oceano por força das associações insulares evocadas pelo asteroide verde que sustenta Nova Camelot, e mais tarde da astronave na qual viajam os heróis, cuja fuselagem e cujos captores de energia evocam o casco e as velas de um navio. Essa tecnologia arcaizante terá lugar também nas cenas de combate. As armas de raio são um avanço cujo curioso efeito colateral é tornar as espadas mais relevantes em combate do que o seriam contra balas. No primeiro volume, Arthur usa Excalibur para defletir um raio contra o próprio atacante. Fecho aspas. Isso aqui me lembra muito Star Wars. A arquitetura de Nova Camelot sofre com um hibridismo vago. Sua soma de referências não é um ecletismo, é a perda de contato com os valores tradicionais. Apenas emulam a aura dos tempos míticos da corte do rei Arthur. O passado, tal como apresentado na obra, arcaiza a tecnologia, ao mesmo tempo em que a tecnologia lança um encantamento sobre o passado. A tecnologia atualiza o mito, dentre eles a transfiguração, a ferida dolorosa e o próprio Santo Grau, é, que são eventos que estão presentes no ciclo arturiano. Esses temas são retomados, mas relacionados aos problemas científicos causados pela humanidade. Eventos marcantes das lendas arturianas são retomadas na história em quadrinhos, mas de modo simbólico. Não são reproduções, são reavaliações do aspecto espiritual da vida de Arthur. Morgan Le Fay é o exemplo mais vívido dessa relação passado-presente e ressignificado. Após sua derrota por Arthur, seu espírito vagou até um planeta distante, onde encontrou um lago que lhe conferiu poderes, mas também uma maldição. Para vingar-se, ela volta à Terra com um exército de alienígenas. Seu filho Mordred é o atual secretário-geral da ONU, sob identidade de Jordan Matthew. Para Souza, abro aspas. É, portanto, do presente e não do futuro que se fala nesse caso. E é na articulação deste com o passado que finalmente fica claro o projeto nostálgico e idealizante da HQ, pois este, a exemplo da feiticeira quadrinizada, é um presente depurado da maior parte da sua complexidade, um presente em que capitalismo e comunismo, tecnocracia e burocracia são fervidos num caldeirão de bruxa de modo a integrarem um bloco maléfico claramente identificável, o qual se pode combater e destruir sem remorsos. Bloco que trai uma nostalgia de tempos em que não apenas se sabia claramente por que e contra quem lutar, como o Sarraceno e o Herege, mas ao mesmo tempo e por oposição de tempos nos quais se pode projetar um heroísmo tão puro quanto imaginário. Fecho aspas. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Se você gosta de cultura pop, nós temos uma playlist aqui imensa sobre variados temas. Acessem, eu recomendo muito. O retorno do Rei Arthur em meio a uma guerra interplanetária é um fenômeno maravilhoso. Em meio a conflitos com a raça alienígena no futuro apocalíptico, é justamente uma figura mítica do passado que confere esperanças à humanidade. São os cavaleiros da Idade Média brandindo suas espadas e não as armas tecnológicas que conseguem salvar a humanidade. O retorno de Arthur se relaciona com diversas lendas. Esse retorno sempre está relacionado de alguma forma com o fim dos tempos ou de mudanças profundas na sociedade. No Brasil, nós temos a lenda do retorno de Dom Sebastião, morto ainda jovem em Alcacequibí em 1578. De acordo com uma lenda maranhense, ele vive em um castelo escondido nas dunas e surge transformado em touro com uma estrela na testa, uma estrela branca. Quem o livrar dessa maldição verá o rei ressurgir em forma humana e trará um reino próspero. E dizem que as areias da praia vão se transformar em pão para poder alimentar a população do Maranhão, né? Ou seja, a mística resolvendo o problema da fome no Maranhão. Essas lendas de retorno triunfal têm relação com os cultos populares e o milenarismo. Na ausência de soluções para os problemas do presente, soluções políticas, econômicas, culturais, resta às pessoas esperar a resolução mítica por meio do retorno dos heróis de outrora.
Então, se as pessoas do tempo presente, as lideranças, os governantes não podem resolver nossos problemas, então a gente tem que apelar para o passado. Uma simbologia para reafirmar os valores tradicionais, retornar ao passado para resolver o presente. É uma ideia utópica. Segundo Souza, essa utopia medieval, filtrada pelos ideais de liberdade românticos e republicanos, sustenta o discurso de Arthur e constitui o cerne ideológico da metade benigna do maravilhoso de Camelot 3000, cuja função principal e cujo motivo unificador pode ser definido como regeneração. Regeneração política na eliminação dos líderes criminosos e mesquinhos, regeneração moral no abandono da inação em favor de uma resistência ativa, regeneração espiritual na destruição da fonte simbólica do mal e no reencontro com o sagrado. Fecho aspas. O conhecimento moderno, ciência e tecnologia avançada não conseguem fazer as proezas que a magia ancestral pode. Era preciso medievalizar a cura. O projeto utópico presente na HQ vai além de reencenar o épico arturiano. Assim como no romantismo, o uso do medievo em Camelot 3000 são projeções. Tratavam mais do presente dos Estados Unidos no momento da sua produção do que da Idade Média. Camelot 3000 foi publicado em ao menos 3 versões no Brasil, se eu não me engano. Ele também foi publicado junto com a revista Super Amigos, em uma edição, mas eu não sei se isso conta como uma edição ou se foi alguns capítulos publicados, né, de maneira especial. A primeira foi em 1988 pela editora Abril, num formatinho de 4 volumes. Outras versões encadernadas foram publicadas pela Panini Comics no Brasil, nos anos de 2010 e 2018. Qualquer uma das versões é recomendada por mim, leiam, porque a obra é muito boa. Vocês vão ver uma versão do Rei Arthur que vocês não conheciam. É muito boa, muito divertida. O desenho, o roteiro, as reviravoltas na trama, a forma como as representações, elas no futuro, elas têm um peso simbólico. Eu recomendo muito. É uma obra boa e traz novas perspectivas sobre os contos arturianos. Leiam, leiam, leiam. Eu recomendo. O artigo usado para embasar esse vídeo foi Nostalgia, Utopia e Regeneração, a Idade Média de Camelot 3000, publicado no volume 16 de 2019 da Fênix, Revista de História e Estudos Culturais. Então, para quem quiser conhecer essa revista também, por gentileza, acessem. É uma revista que fala sobre história e estudos culturais, tem diversos artigos, para quem quiser entender essa relação. O artigo foi escrito pelo professor Gustavo Lopes de Souza, graduado em Comunicação Social, mestre em Letras, Linguística e Teoria Literária, e ele é doutor em Artes e atua como professor na UNB. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, muito obrigado. Gostaria que vocês tivessem a oportunidade de ler Camelot 3000, de Mike Barr e Brian Boland. É um quadrinho fenomenal, leiam. Inclusive eu vi algumas vendas aí na internet, no Mercado Livre, na estante virtual. Os quadrinhos, mesmo os da década de 80, estão bem conservados, são só 4 volumes, 4 edições. Os preços estão bons, então eu recomendo. Até o próximo vídeo, pessoal.